Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência tem a responsabilidade de cuidar da memória institucional do tribunal. Hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça o eminente desembargador, já quase desembargador, juiz de direito, Dr. Júlio César Lerias Ribeiro. Eu chamo de desembargador porque ele já tem uma aparência de desembargador, uma postura de desembargador, é um grande magistrado aqui no Tribunal de Justiça. O Dr. Júlio César nasceu em Goiânia, Goiás, filho de Jair e Lourdes, é pai de Rafael, o amor da sua vida, ele vai falar do seu filho. Graduou-se em Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, Associação Goiana de Ensino, que fica em Goiânia. Possui um extenso currículo com pós-graduações em Direito Constitucional, Civil, Administrativo, Penal, Processo Penal, Criminalística, Metodologia do Ensino Superior, entre outras. Então, um magistrado, um juiz muito bem preparado. O Dr. Júlio César Lerias Ribeiro já foi servidor do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele vai contar essa trajetória. De 1993 a 1997. Nesse período, exerceu as funções de assessor de juiz e de desembargador até ser aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça de Goiás, em janeiro de 1997. Ingressou na magistratura aqui no Tribunal de Justiça do DF também em 1997. Ao longo de sua carreira, atuou em várias áreas do direito, passando por varas cíveis, criminais de família e juizados especiais cíveis e criminais. Titularizou-se em 2003 no 2º Juizado Especial de Competência Geral da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Atuou como juiz eleitoral na 21ª Zona Eleitoral do DF, foi diretor do Fórum Desembargador Mauro Renan Bittencourt, no Paranoá, e coordenou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da mesma circunscrição. Paralelamente à magistratura, dedica-se à docência, é um grande professor, foi meu colega lá no CEUB, foi aprovado em primeiro lugar na seleção do mestrado do UniCEUB, onde defendeu em 2011 dissertação sobre a autonomia entre a posse e a propriedade na perspectiva do positivismo jurídico. É professor de Direito Civil no Centro Universitário de Brasília, no CEUB, desde 1998, onde atua também como professor orientador de pesquisa jurídica. Eu estou lendo aqui uma parte do currículo do Dr. Júlio para nós sabermos a sua trajetória. Desde 2022, exerce suas funções como juiz titular do 6º Juizado Especial Civil de Brasília, atua de forma concomitante como membro titular da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do DF, reafirmando seu compromisso com a excelência jurídica. Então, hoje nós temos a honra de receber aqui no programa História Oral do Tribunal de Justiça esse eminente magistrado, professor, uma pessoa muito querida aqui no nosso tribunal, Dr. Júlio César Lerias Ribeiro, e nós vamos, nessa entrevista, fazer perguntas para ele sobre a sua família, seus pais, seu filho, a sua trajetória acadêmica, trajetória profissional. Então, seja muito bem-vindo ao programa História Oral do Tribunal, eminente juiz de direito, Dr. Júlio César Lerias Ribeiro. Muitíssimo obrigado, desembargador. É uma oportunidade ímpar e eu jamais iria recusar o convite de Vossa Excelência, até porque
nós temos uma caminhada aí profissional e pessoal de profunda amizade e admiração. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder participar desse programa. Seja muito bem-vindo. Então vamos falar da sua família, né? A sua família, eu já li aqui no seu currículo que você nasceu em Goiânia. Eu queria que você falasse da sua família, dos seus pais, seus irmãos. Eu nasci em Goiânia e na verdade, até eu nasci num hospital que fica em frente à Catedral de Goiânia. Então, eu sempre tive essa... No centro de Goiânia. Exatamente, essa ligação também, né, em relação ao catolicismo, né, e tudo mais. Mas meu pai, a nossa família era muito simples, né? Muito simples. Quando eu nasci, nós estamos aqui no estúdio, talvez uma pequeníssima parte dessa era a casa onde eu morava. Então lá eu nasci, meu pai sempre transformou a vida dele em dificuldade em proveito. Então quando eu nasci, ele apenas tinha uma lojinha de consertar a televisão e a minha mãe era o dono de casa. Então, ele era um técnico de eletrônica. De eletrônica. Chamava técnico de eletrônica. Isso. Depois o tempo passou e ele sempre foi um visionário. Ele falava assim, no futuro ninguém mais vai consertar a televisão. Então eu preciso sair desse mercado. E aí ele saiu. Quebrou a televisão, compra uma nova. Hoje em dia é assim. E aí ele acabou partindo em fazer curso de Direito, fez curso de Direito com uma certa idade, passou no vestibular junto com o meu irmão mais velho, que hoje já é falecido, e encerrou a sua carreira da advocacia como advogado do Banco do Estado de Goiás. Então, ou seja, ele trilhou um caminho aí. Advogado do Banco do Estado de Goiás. Estado de Goiás. Técnico de televisão, foi advogado do banco. Do Banco do Estado de Goiás. Uma carreira vitoriosa do seu pai, né? Por outro lado, minha mãe, filha de portugueses, né? Inclusive, ela tem já a nacionalidade portuguesa. Eu pedi a minha, estou aguardando, né? Conquistá-la. É o Lérias, meu Lérias aqui, Lérias, né? Portugal. Estou sempre chamado aqui de Júlio Lérias. Então, o Lérias é de Portugal. Mas você já foi a Portugal ou ainda não foi? Não fui. Estou precisando ir lá. Né? Quem sabe eu já vou lá como cidadão português, né? Vai ter tempo de sobra. Você é jovem ainda, tem uma vida toda pela frente. Então, assim, aí depois das coisas melhoraram, né? Eu fui criado ali no setor aeroporto, em Goiânia, e estudei em colégio agustiniano, um colégio católico, né? Na época, até os padres frequentavam a casa do meu pai. Certo. Tem uma igreja muito bonita lá, a igreja Nossa Senhora de Fátima, que é uma igreja lindíssima. Para aquela época, já era muito moderna e até hoje continua sendo. Então, eu tive essa trajetória de pais simples, mais batalhadores e que eram pessoas muito fortes. A sua mãe, então, era do lar? Minha mãe era do lar. Cuidava da família, são dois irmãos? Na verdade, nós somos três irmãos. Um está no mundo espiritual, porque meu irmão mais velho morreu com 22 anos, quando eu tinha 19 anos. Sim. E eu tenho meu irmão mais novo, então nós somos dois irmãos vivos. O meu irmão mais novo tem dois filhos, né? E eu tenho um filho, Rafael, que é o amor da minha vida. Certo. E o seu irmão mais novo, ele mora onde? Em Goiânia? Ele mora em Goiânia e ele é professor universitário em ciência da computação. E seus pais estão vivos? Meu pai faleceu exatamente no ano em que meu filho nasceu. Meu filho faleceu em Goiânia? Meu filho nasceu em outubro de 2015 e meu pai faleceu em dezembro de 2015. Então eu vivi esse turbilhão de emoções, né? De receber um filho e se despedir. Então o vovô está no céu intercedendo pela família, né? Pelo netinho aí, pelos netos. E o homem que mais marcou a minha vida, ele era um visionário, ele tinha uma inteligência ímpar. Então, assim, eu convivo com ele, eu não sinto saudade. Eu sinto a presença dele. Está presente. Todos os dias da minha vida. Eu sinto essa presença. E a sua mãe está em Goiânia? Minha mãe está em Goiânia, mora ali no setor oeste, né? Para aqueles que gostam. Ela né? mora com o seu irmão mais jovem? Não, ela mora só, meu irmão é casado, mas ela tem a cuidadora que fica com ela o tempo todo. Então ela está muito bem. E a sua mãe está com que idade hoje? Minha mãe está com 81. 81. 81. Uma bênção de Deus, né? Uma família nessa idade. Sempre que posso, eu vou a Goiânia, estou lá com ela, ou então a gente está falando. Hoje em dia tem a facilidade de chamar de vídeo, né? Então eu falo com ela fala com o netinho e a gente vai tendo essa convivência, conciliando o trabalho com
O seu pai, quando faleceu, ele já estava aposentado? Meu pai já estava aposentado. Como advogado do Banco Como advogado do do Banco do Estado de Goiás. Exatamente. E você morou em Goiânia até que idade? Eu morei em Goiânia até tomar posse aqui no tribunal. Porque, na verdade, eu vi aqui no seu currículo que você tomou posse aqui em 1997. Fevereiro de 97. Eu tenho uma história curiosa. 97, né? 97, 97. Eu não sei se pode ir misturando os assuntos, mas eu tenho uma história curiosa nisso. Eu estava fazendo um concurso, eu fui assessor de juiz lá e eu fui assessor de desembargador. E aí... Ou seja, você começou a carreira no judiciário em Goiânia. Exatamente. Você trabalhou no tribunal e depois até passou no concurso para juiz lá em Goiânia. Na minha história profissional, eu sou servidor público desde os 19 anos de idade. 19. Eu já estava no serviço público, então eu atuei na administração, eu fiquei até emprestado, é até curioso, uma vez trabalhei no Exército, né? Na área, parte civil, né, do Exército, e depois eu iniciei meu trabalho lá no TJ de Goiás, justamente numa sessão chamada Sessão de Apoio aos Juízes. Então, essa sessão tinha a missão de poder minutar. Então, aquelas varas que tivessem muito acumuladas de trabalho, aquele excesso de acervo ia para a comissão e a comissão, os assessores faziam minutas e encaminhavam para os juízes, se eles aprovassem, aí dava seguimento e diminuía. Então você começou a carreira apoiando os juízes. Exatamente. Mas você já imaginava em ser juiz? Eu não imaginava, acho que minha vida sempre foi seguida por nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre tive uma trilha assim, porque eu cheguei nessa comissão... Deus sempre encaminhou. Sempre encaminhou. E, na verdade, eu não tinha essa visão, eu não tinha esse sonho de ser magistrado. Você não imaginava em ser juiz? Na verdade. Naquele momento. Pois o Lacan, né, eu gosto muito de estudar assuntos fora do direito. E ele diz muitas vezes a gente se conhece pelo olhar do outro. Então foram os outros que começaram a falar para mim, porque havia as assessoras, hoje tudo mudou, né? Mas naquela época a gente fazia a caneta, a minuta da sentença era a caneta. Certo. Caminhava para a datilógrafa, ela datilografava, encaminhava para o juiz e ele aprovava. Aí o juiz lia e muitas vezes comentava. Aí as secretárias falavam, nossa, o juiz aqui te elogiou, falou, isso aqui vai ser juiz, nossa, isso aqui, olha, aprovei sem mexer uma vírgula. Escreve bem, estuda. E aí isso foi me dando uma motivação. E nessa sessão eram 20 assessores, hoje 18 estão na magistratura, Ministério Público. Temos uma colega aqui, a Silvana Chaves, que já fez o programa aqui. Foi. Ela também era dessa sessão. Então foi uma sessão assim que foi um celeiro ali de profissionais, de pessoas que estavam interessadas em melhorar, né? Eu vi no currículo que você passou no concurso para juiz em Goiânia, tá certo? Isso. Então você chegou a trabalhar como juiz em Goiânia, não? Não, aí tem uma história. Eu era assessor já de desembargador, né? Desembargador João Canedo Machado. E aí avisei para ele, né? Vou fazer concurso em Goiás e Brasília. Tive o preparo e a sorte de conseguir passar nos dois concursos, só que aqui em Brasília o concurso estávamos fazendo 96 e o resultado saiu em outubro ou novembro. E em Goiás continuou. Aí muitos falaram, nossa, você já está aprovado no concurso do Tribunal de Brasília, vai querer continuar esse sacrifício todo que é fazer um concurso? Eu falei, eu vou até o fim. Aí eu fui até o fim lá em Goiás e fui aprovado em primeiro lugar no concurso lá, só que eu fui chamado aqui sem saber que eu estava aprovado lá. Aí eu vim a Brasília entregar os meus documentos em janeiro de 97. Na volta, só lembrando bem, né? 97 não havia celular. Né? Não havia. Celular, pelo menos, de uma forma ampla, com esse acesso amplo. E aí eu parei na estrada e liguei para os meus familiares e eles me falaram, olha, acabou de sair a lista aqui do Tribunal de Goiás, você está aprovado e aprovado em primeiro lugar. Aí eu falei, então eu vou comemorar aí com vocês, mas na verdade eu tive uma escolha muito difícil, porque lá seria tudo mais fácil para mim, aqui seria tudo mais difícil para mim. Então eu vim para um local que eu não conhecia, um tribunal que eu não conhecia ninguém, lá eu já conhecia todo mundo, teria uma facilidade, né, inicial na carreira, e deixei isso para vir para esse desafio. Acho que eu tinha uma missão aqui para Brasília. Eu, em vários pontos da minha vida, tive essa interação com Brasília.
E hoje estou aqui, estou muito feliz no tribunal. Fez uma excelente escolha, porque o nosso tribunal é considerado um dos melhores tribunais do Brasil, sem menosprezar o grande tribunal de Goiás, né? Que é um grande tribunal, temos excelentes magistrados no estado de Goiás. É só para fazer um adendo, um dos juízes que eu assessorei lá na sessão de apoio, hoje é o atual presidente do Tribunal de Goiás, que é o desembargador Leandro Crispim. É isso mesmo. Né? Então, tem uma história lá comigo também. Comigo aconteceu mais ou menos igual, é a mesma situação. Eu passei em 3 concursos para juiz. Eu tomei posse em primeiro lugar em Mato Grosso do Sul, aí saiu o resultado do Paraná, mas eu não quis assumir. Em seguida saiu o resultado em Brasília. Daí eu voltei correndo a Brasília, porque eu já tinha morado aqui. Eu fiz direito no CEUB, me casei com uma colega de sala de aula do CEUB, e estou feliz. Era a minha missão, Brasília, como a sua missão. Você podia estar como desembargador até em Goiás, mas está seguindo a carreira aqui no Distrito Federal. Na verdade, eu já seria mesmo. A missão aqui, né? Mas aqui é isso, né? A vida tem os seus longos caminhos curtos, né? Então, esses longos caminhos curtos, que aquele autor, Newton Bonner, né? Newton Bonner, ele fala na obra dele, que os longos caminhos curtos são aqueles caminhos, aquelas escolhas difíceis, dolorosas, onde você tem que vencer o mito do herói, né? Você tem que trilhar um caminho que é mais dificultoso, mas no final ele se torna curto, porque é o caminho mais curto para a felicidade. Então, eu sou muito feliz aqui no tribunal, sou feliz em morar em Brasília. Você está realizado. Me sinto muito bem, muito bem mesmo. É a missão, como eu falei, né? Nós temos a nossa missão. Brasília precisava do seu apoio aqui, né? A população muito daqui. Obrigado. Mas, doutor Júlio César Lerias Ribeiro, me fale sobre os colégios onde você estudou lá em Goiânia. Você já falou de alguns? Em Goiânia eu estudei no Colégio Agostiniano, né? Estudei no Colégio Agostiniano, que é um colégio justamente católico ali. Então, é de frente para minha casa. É até inusitado, porque a minha mãe levava o lanche lá na grade do colégio, né? Eu atravessava a rua. Eu estudei, depois eu fui para o Colégio Objetivo, de um colégio maior, uma visão de mundo ali, um ensino muito diferente para a época, e até chegar ao vestibular, onde eu intencionava fazer psicologia, mas fui influenciado pelo meu pai. Certo. Né? E meu pai falou, não, faz direito. E aí aquela coisa da direção do pai, eu segui o caminho que ele disse para mim e estou muito feliz. Você, então, de uma família que lutou, seu pai teve condições de colocar você em colégio particular, né? Exatamente. Você não estudou em colégio público? Não estudei em colégio público. Meus pais, eles fizeram o possível e o impossível para a gente ter uma boa formação. E como é que você estudava para o concurso para juiz? Muita gente quer saber. Eu quero saber como o juiz estudava, como é que ele conseguiu a aprovação, porque o nosso concurso é considerado um dos mais difíceis. Qual era o seu método de estudo? Na verdade, o que acontece? Eu trabalhava 8 horas por dia. Então, eu trabalhava assessor de juiz, eram 6 horas. Depois eu fui trabalhar com desembargador e eu ficava 8 horas. E eu não tive tempo, eu sou um caso bem inusitado, porque eu não tive tempo eu nunca fiz um cursinho. Porque ou eu fazia um cursinho, ou eu estudava. Então eu deixava para a noite. E eu não conseguia estudar em casa. Só estudava na biblioteca. A casa me dispersava. Na biblioteca do Tribunal de Goiás? Não, porque o tribunal fechava, né? Chegava à noite, o tribunal fecha. O que eu fazia? Eu pegava um ônibus ali no centro de Goiânia, ali perto da Praça Tamandaré, no setor oeste, onde era a sede do tribunal, e ia lá para o setor universitário, porque as faculdades lá que ficavam abertas à noite, a biblioteca também. E a biblioteca da Federal, me lembro que ficava até 11 da noite. Então eu tinha um compromisso comigo. Eu tenho de sair só quando a biblioteca fechar. Então eu só saía quando a biblioteca fechava. Você estudou quanto tempo para? Eu estudei uns 4 anos. Quanto tempo você se preparou para? Eu fiquei uns 4 anos, assim, 4 anos e meio, porque eu trabalhava o dia todo, aí eu ia para lá estudar, era segunda a sexta à noite, sábado de manhã e de tarde, e domingo, às vezes, a biblioteca da Secretaria de Cultura, na Praça Cívica, abria, eu ia lá e estudava também. Sim, então, mas como é que você estudava? Fazia resumo? Eu sempre gostei de escrever nos livros, então eu tinha que comprar livro. Nesse ponto,
Eu acho que, né, Você ia o salário que as matérias do próprio Exatamente, livro. eu comprava o livro Você até não hoje. fazia Assim. resumo da matéria? Não, eu ia, o que eu fazia? Eu ia escrevendo as ideias principais em cima. Então, por exemplo, vamos imaginar um autor bem conhecido aí até hoje, né, o Damásio, né, de penal. Então, eu ia imaginar a parte geral dele. Então, eu ia ali assinalando, né, escrevendo as ideias. Eu pegava aquela ideia e falei, essa ideia é muito importante. Eu falo para meus alunos hoje, eu nunca tive tempo para estudar, então o que eu fazia? Eu tinha que adotar ideias universalizantes, ideias que pudessem caber no direito penal, no direito civil, em outra área, porque o direito ele é uma unidade. Então, eu ia destacando aquelas ideias. Então, às vezes, eu estava já prestes a entrar para a sala para fazer a prova do concurso, eu ficava ali folheando, eu não conversava com ninguém, nunca gostei de... Eu chegava já concentrado, focado, pegava aquele livro e ficava lendo. Hoje né, quando a gente era aprovado na parte de teste, prova objetiva, quando a gente chegava na prova subjetiva, eu já ficava lendo ali aquelas ideias centrais. Então, às vezes, aquela ideia ela já era escancarada para mim ali, já na primeira prova. Assim. Então, tinha essa questão assim, de pegar ideias centrais. Memória Isso. boa, mas eu estudava, né? Pois é. Uma professora da faculdade de outra área, ela falou que eu tenho memória fotográfica, mas, na verdade, eu acho que é sempre esforço. Né? Então, aquilo que a gente esforça... Tem que fazer a parte, né? Se você não fizer a sua parte, não adianta. Exatamente. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se não estudar, não vai conseguir. Pois é, o esforço, ele traz... E eu já falei isso em eventos aí, acadêmicos, né? Os alunos, quando estão se formando, eu falo que o estudo e os livros transformam a vida da gente. A biblioteca, para mim, ela é sagrada igual a um templo religioso. Porque você entra nela e você sai diferente. Igual um templo religioso que você vai lá, para quê? Para sair diferente, concorda? Para receber, né, uma informação iluminada de alguém com uma sabedoria, algo que vai estimular você a ter uma conduta saudável. Mesma coisa a biblioteca. Então, biblioteca para mim eu fico deslumbrado. Né? Eu tenho minha biblioteca dentro de casa, meus livros, e eu sempre gostei de ir à biblioteca. Até hoje, na faculdade, quando eu tenho um tempo, eu vou lá. Paro, vou sentar lá, vou ler um livro. São 4 anos estudando para passar no concurso. Exatamente. Quando você assumiu como juiz aqui em Brasília, você tinha que idade? Eu tinha 29, acho que eu tinha 29 anos. Né? Jovem ainda, né? Jovem, olha aí. Menino, né? Pois é. Hoje a gente fala menino, né? Exatamente. Uma responsabilidade grande, né? Pois é, até no dia que eu tomei posse, a nossa posse foi numa sexta-feira. Eu não tinha lugar para morar em Brasília. Eu tomei posse e voltei para Goiânia. Voltou para Goiânia. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Tem um tio aqui, que eu admiro muito, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, Jaime Ribeiro, né? Meu pai é Jair Ribeiro, então Jaime Ribeiro, que foi uma personalidade aqui da história de Brasília. E ele falou, não, venha morar comigo. Né? Aí eu morei com ele uns 3 meses. Aí depois eu aluguei um apartamento. E aí fui viver, né, a minha vida aí. Você era solteiro ou casado nessa época? Quando eu vim solteiro. Solteiro. Depois eu me casei, divorciei. Então hoje eu sou divorciado e pai do Rafael. Pai do meu patrão, né? Eu trabalho para ele. Tá certo. E o Rafael tem que idade, seu filho? O Rafael fez 10 anos essa semana. 10 anos. Essa semana, de 1º de outubro. Já está em que ano na escola? Ele está no quarto. Quarto ano. Puxou o pai inteligente, estudioso, não? O que eu mais admiro dele, ele tá naquele estímulo agora da leitura, né? Então ele me vê lendo, então na hora de dormir, eu sempre falo para ele, então eu vou ler meu livro aqui, você vê ler o seu aí, né? Tá certo. Aí a gente vai lendo até ele cansar um pouco e a gente dormir. Mas algo que eu vejo muito nele é uma inteligência assim, emocional. É um menino assim que desde pequenininho fala coisas, tem uma leitura da vida. Isso eu sempre falei para a mãe dele, com quem eu me dou muito bem, a gente se dá muito bem. Aliás, eu costumo dizer, quando eu dei aula em direito de família, o que está na lei, né? Divórcio só extingue casamento, não extingue família. Família continua. Família então você tem que nutri-la. A porta da minha casa é 24 horas aberta para a mãe do meu filho. A gente tem um ótimo relacionamento, uma ótima convivência, e ele é um menino que cresce saudável. Né? O principal é que a criança cresça e desenvolva de forma saudável. E ele tem essa
essa questão emocional que eu sempre falei para a mãe. Falei, olha, eu não quero que meu filho seja o primeiro da escola, que ele seja o melhor, que ele seja o campeão, eu quero que ele seja emocionalmente saudável. Eu acho que esse é o profissional do futuro, que tem uma emoção regulada, equilibrada, que ele consiga se dar bem com as vitórias e os fracassos. Que seja feliz na vida. E que seja feliz. É isso que nós queremos, né? Que seja feliz, exato. Não adianta ser o dono do mundo e infeliz, não é mesmo? Exatamente. Não adianta nada. Exatamente. Mas, doutor Júlio César, uma carreira vitoriosa, mas um sacrifício, 4 anos estudando. Aqui em Brasília, qual foi o primeiro lugar que você trabalhou como juiz aqui? Eu trabalhei na vara criminal de Sobradinho. Tem um desembargador aqui do tribunal, nós somos amigos de infância, né? Do Hector Valverde. E quando eu tomei posse aqui, ele me descobriu. E aí eu atuei lá com ele, mas depois eu atuei durante... Mas você jogava bola, não? Porque o Hector era um grande jogador de futebol. Exatamente, eu joguei... Você jogava bola? Eu tenho outra história, eu tenho muita história. É. Eu joguei futebol até disputei algumas partidas de clubes profissionais na Goiânia. Olha então, só. Desde pequeno, eu sempre tinha esse dom para futebol. As pessoas queriam me federalizar, meus pais não deixavam, vieram com 7 anos, meus pais não deixaram. Com 10 anos deixaram. E aí eu comecei a jogar futebol. Eu joguei até 19. Eu encerrei a minha carreira no dia que meu irmão morreu. Porque eu já jogava pelo Atlético, nós fomos jogar fora e meu irmão morreu no acidente de carro, lá em Goiânia. Ah, foi acidente de carro. Foi, acidente de carro. Ele tinha 22 anos. 22 Ele estava terminando o curso de Direito, eu estava no começo ali do curso de Direito, um pouco para frente, né? Um pouco mais do começo. E aí meu pai foi lá me avisar. Então foi um dia assim que eu nunca vou me esquecer. E aí eu eu já ganhava salário como jogador, eu não fui mais buscar a minha roupa de jogador, minha roupa pessoal tinha ficado no clube. Eu estava no ônibus do clube para jogar. Mas foi consequência dessa tragédia que você parou de jogar? Ou... Foi assim, porque ele me estimulava. Eu já não queria muito. Eu acho que eu estava mais assim, já pensando no futuro, no direito. Direito, enquanto eu tiver consciência, eu posso atuar. O futebol é algo temporário. E eu já estava muito estimulado, ele me estimulava. Quando aconteceu, eu falei para o meu pai, meu irmão morreu dia 7 de setembro de 1985, um sábado. Então ele faleceu, foi enterrado domingo. Quando foi na segunda... O acidente aconteceu em Goiânia. Em Goiânia, E aí eu falei para meus pais, ó, eu não vou jogar mais. Aí foi quando na verdade, eu tive uma conversa. Quando meu irmão morreu, meu irmão gostava muito mais do direito do que eu. Certo. Ele era muito empolgado com o direito, com as formalidades do direito, e eu não. Não tinha isso. E aí, quando ele faleceu, eu lembro que eu conversei com ele assim. Voltamos do cemitério, eu fiquei em casa, e eu falei assim, você queria mais do direito do que eu. Eu acho que agora eu vou trocar a sua vida com a minha. Acho que eu vou viver o seu sonho. Então, talvez essas palavras tiveram poder. Eu fui direcionado para isso, para esse mundo do direito. Ele intercedeu por você. Exatamente. Mostrou o caminho melhor da vida. É verdade. Seria melhor seguir a carreira de juiz do que a carreira de jogador de futebol. Difícil não se emocionar, né? Mas você estava em que time lá em Goiânia? Eu joguei primeiro no Vila Nova, depois eu joguei no Atlético. Então, quando eu encerrei, eu estava jogando pelo Atlético Clube Goianiense. Mas era o time profissional mesmo? Amador, profissional? Do time que é profissional, né? Eu já estava na categoria de base. Se você tivesse continuado, podia ter jogado uns 10 anos aí. Podia ter jogado durante um bom tempo, né? Goiás tem muitos jogadores, né? De expressão nacional. Mas não era a sua missão, né? Deus colocou você na magistratura. É verdade. Até depois que eu já havia tomado posse aqui, eu fiz uma viagem, me parece, para Porto Seguro e me encontrei com um colega que ele jogava profissional, jogou em grandes clubes, Flamengo, na época ele estava no Atlético Mineiro, e ele até falou, não, eu vou mandar uma camisa para você, eu estou lá, estou jogando no Atlético. E você está onde? Eu falei, eu sou juiz lá no TJ. Ele falou, juiz. Eu falei, juiz? Eu segui outro caminho. Estranho, de jogador de futebol para juiz. Aí eu joguei aqui, né? Aqui eu tive o privilégio de jogar com vários colegas aí que são excelentes profissionais, também gostam do futebol. E eu fui artilheiro do campeonato regional e fui artilheiro do campeonato nacional. E foi lá em Porto Alegre também, que foi disputado. Parabéns. Lá.
Bom, você disse, doutor Júlio César, que o seu pai foi sua inspiração para você fazer direito. E o seu irmão também fortaleceu essa inspiração. Verdade. O seu pai também deu apoio para você ser magistrado? Ele aconselhava você ou nasceu esse desejo no seu coração? Eu digo do meu coração, mas o meu pai, ele tinha uma característica, assim, uma sabedoria. Ele sempre ele dava muita liberdade para nós. Ele nunca chegou e falou, você tem... a religião dele era espírita, minha mãe católica, e ele nunca chegou para mim e falou, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Ele só, assim, parece que o olhar dele já me orientava, certo. A gente tinha uma conexão, às vezes ele conversava, ele é muito espiritualizado, né? Ele era uma pessoa muito espiritualizada, então ele falava, ele falava nas entrelinhas, né? Espiritualmente. Eu me lembro que eu estava fazendo um concurso, eu preciso deixar claro, eu não passei de primeira não, eu tive reprovações. A nossa vida são os fracassos que depois se transformam em vitórias. Né? É importante a gente prosseguir. Mas não são fracassos, são preparações. São preparações, né? Para o sucesso, né? Para as vitórias que virão. Certo. Mas eu lembro que um dia eu falei para ele, falei, olha, pai, nossa, eu não sei, eu tenho que passar no concurso até tal data. Aí ele falou, virou para mim assim, falou, a gente não coloca prazo para Deus. Deus é que vai dizer para você. É verdade. E mais. E na época eu estava fazendo um concurso. Aí ele falou, você vai passar nesse concurso numa colocação que você nem imagina. Então, ninguém sabia, né? Então, passei lá, passei aqui, estou aqui. Espero estar colaborando bastante aqui com o TJ. E assumiu com 29 anos. Aqui. Assumi, né? 29 anos. Exatamente. De lá para cá, tudo mudou. E onde é que você trabalhou? Eu já falei até no seu currículo aqui, mas faz um balanço. Onde você já trabalhou como juiz? Eu trabalhei lá em Samambaia durante um bom tempo. Trabalhei, depois me removi para o Paranoá. Lá no Paranoá fiquei muito tempo. Fui diretor do fórum por 2 vezes, né? E, inclusive, o fórum lá se chama Mauro Renan Bittencourt. Nós temos aqui uma desembargadora que é uma especial amiga, que é a Carmen Inícia. E nós tivemos e temos até hoje uma boa amizade, uma excelente amizade. E quando ela saiu para se remover aqui para Brasília e depois ir para o tribunal, ela falou, olha, eu vou deixar com você todos os livros do meu pai. Então, os livros do desembargador Mauro Renan Bittencourt estão lá no meu gabinete. Dentre eles, por exemplo, a coleção completa do Ponte de Miranda. Olha só. Então, é um presentão, né? Que um amigo, minha amiga me deu, então eu tatuei lá. Aí depois do Paraná, onde eu fiquei no juizado especial... Mas essa coleção do Ponte era do fórum ou era não, pessoal particular? Dele. Pessoal dele. Ele deixou para você? Dele, era um acervo pessoal dele. Está lá com dele e tudo. Né? Beleza. E aí depois eu me removi, eu fiquei lá no Paraná durante um bom tempo e depois me removi para o ser juizado especial civil. Eu digo assim, de longe, assim, o local que eu mais estou gostando de trabalhar. Né? Eu gosto muito de trabalhar no juizado especial civil. Atualmente, o que mais aparece lá no juiz onde você trabalha? Que tipo de causa? É interessante porque o juizado começou com pequenas causas. E hoje, na verdade, são causas ilimitadas. Né? Complexas porque até. Todo tipo, e por ser gratuito, e nós temos ainda uma questão que as autoridades nacionais, elas têm domicílio aqui, né? Deputados, senadores, e nós julgamos muitas causas lá, inclusive envolvendo políticos, né? Autoridades, né? Que a demanda, especialmente sobre a indenização por dano moral, todas essas discussões sobre liberdade de expressão, rede social. Então nós julgamos muitos processos assim. Eu confiro um destaque especial para esse processo. Me parece exige um estudo refinado para você conseguir entregar uma boa decisão e responsabilidade civil também decorrente de relação de consumo. Então, acho que o direito do consumidor é o direito mais debatido no âmbito dos juizados especiais, cíveis. Mas tem todos os tipos inimagináveis de pedidos que aparecem lá. Né? Então, por isso eu gosto. Essa diversidade, todo dia uma coisa nova, todo dia um motivo novo para você estudar, aprender
e prestar jurisdição. Doutor Júlio, você tem quantos anos aqui no tribunal? 28 anos? Acho que estou com Há quanto tempo você está 29, trabalhando aqui? né? Desde 97, parece que é isso, né? 29. 29. Bom, você tem ainda muito tempo pela frente. O que você pensa em fazer daqui para frente? Tem uma carreira já está próxima até do tribunal, né? O juiz de direito subsetor segundo grau já está chegando, né? Na verdade, a normatividade em relação à carreira mudou muito. Tanto que a idade limite era 70 anos, passou para 75, né? Hoje se cogita em passar para 80. Então, me parece que a magistratura ela foi ficando, a carreira ficou mais congelada. Eu penso sempre o seguinte, eu tenho na minha mente essa coisa de eu ter perdido o meu irmão lá atrás. Eu tive uma sensação muito próxima com essa coisa da pessoa estar aqui e não estar mais que morreu, né? Ele faleceu, inclusive, estava usando uma camisa minha. Ele me pegou essa camisa e saiu com ela. Enfim, meu pai, quando faleceu, então eu tenho muito essa ideia do hoje, do presente. Eu costumo dizer para mim mesmo que é melhor do que um currículo é a gente saber o que está ocorrendo. O que está ocorrendo hoje. A vida é ex nunc, a vida é hoje. Então, o futuro... Você não é de ficar fazendo muito projeto. Eu não faço o cálculo de carreira. Pode, se vier uma turma recursal, ótimo, um juiz de segundo grau, ótimo, desembargador, ótimo. Agora, onde eu estou, já está muito ótimo, muito bem, né? Estou muito feliz onde eu estou e as coisas vão acontecendo, né, da magistratura. Certo. Há um dinamismo. Quanto menos você espera... Mas hoje, qual é a sua idade hoje? Hoje eu estou com 59. 59, então 59. Tem 26 anos pela frente. Até a compulsória, aos 75. É uma vida longa, hein? Não parou para pensar ainda? Você vai ficar até os 75? Não, eu não... vai se aposentar, advogar? Pois é, eu advoguei. Você já falou, vai seguindo, vai seguindo o bar, como se diz, vai tocando vida pela frente. Eu não imaginava ser juiz, hoje eu sou. Não imaginava ser professor no curso de Direito, hoje eu sou. Não imaginava ser pai, hoje eu sou. Né? Olha só. Então a vida vai nos desenhando, né? A vida vai nos interpelando. E aí você tem que se colocar de forma vulnerável. Né? E se colocar de forma vulnerável é você permitir ser imperfeito, ser visto e aprender. Cumprindo a missão. Aprender com os acertos, com os erros. Vamos cumprir a missão. Enquanto nós tivermos vida. Eu costumo falar assim, até quando você vai ficar trabalhando debaixo da flora? Enquanto Deus me der vida, estou à disposição. Cumprir a missão. O senhor tem uma energia, permita-me até chamar de você, né? Mas você mesmo. Você tem uma energia inigualável. Né? E assume todas as funções possíveis aqui no tribunal. Então, você já assumiu e cumpriu com muita excelência. A missão, né? Vamos cumprir a missão. Este programa, por exemplo, é algo maravilhoso, inusitado, admirável e tem a sua face. Né? Obrigado. Agora, uma questão, direito civil ou direito penal? Qual dos dois? Eu digo para os meus alunos que o direito é uma unidade. É uma unidade... Então, já que você está falando dos alunos, você está dando aula de processo civil. Eu dou direito civil. Direito civil. Você é professor de Direito Civil no UniCEUB em Brasília hoje. Perfeito. Já faz tempo, né? Porque eu dei aula há 10 anos no CEUB, você já era professor lá. Desde 98. 98. Desde 98 lá eu dou aula. E o direito à unidade normativa. Eu tenho minha predileção pelo civil. Então, o direito civil, você prefere o direito civil? Tenho a predileção Mas já trabalhou com direito penal? Já, tive várias criminais. Talvez até a maior parte da minha carreira foi atuando em várias criminais. Várias criminais. Inclusive também violência doméstica, né? Violência doméstica. E no civil, mas na área da violência doméstica você ficou muito tempo, não? Fiquei em Samambaia, eu fiquei 6 anos e meio. 6 anos? E meio. Tinha competência. Agora, o que, na sua opinião, que trabalhou com violência doméstica, o que está acontecendo, que está havendo muita violência doméstica? Não só em Brasília, mas no Brasil todo.
Na O que está verdade, faltando para curar essa doença aí? a violência doméstica ela está dentro de um contexto de uma violência maior, né? Essa violência da desigualdade social, essa violência muitas vezes de não acesso ao trabalho. E a mulher, como ela tem essa vulnerabilidade maior, ela fica mais exposta a esse tipo de violência. Eu digo que em toda a minha carreira em relação a processos criminais, eu não tenho processos específicos, mas processos que sempre me deixaram assim, com as emoções bem tocadas, era violência em face da mulher e violência contra a criança, né? Então, essa questão das causas, elas são inúmeras, né? São sociais, são políticas, são econômicas. Me parece que, se há um problema, nós temos que iluminá-lo, falar dele. Aqui em Brasília tem rede de apoio à proteção das mulheres, tem trabalho desenvolvido, inclusive, por colegas aqui da Corte, para minimizar e evitar que aumente essa situação degradante, né? Essa miséria da sociedade, que é a violência contra a mulher e também, eu ressalto, a violência contra a criança, porque também na área criminal eu peguei vários processos, atuei em vários processos que falava de crimes sexuais contra a criança. Então, são processos assim que nos desafiam. O juiz ele tenta dividir, né, É uma área difícil a de visão trabalhar. técnica com o que está acontecendo, mas tem hora que a emoção ela não está como resistir a elas. É claro que você impõe o racional, porque nós temos a nossa mente para fazer escolhas racionais. Mas me toca muito essa questão da violência contra as mulheres e contra as crianças. E quando eu atuei, eu vi vários programas, como, por exemplo, havia Provítima, então havia um advogado para a vítima na audiência. Isso me parece que era um diferencial. Eu também atuei muito tempo com psicólogos, né? Esse gosto meu pela psicologia, então sempre me interagi muito bem com os psicólogos, de fora e de dentro do tribunal. São setores, o direito não dá conta de tudo. O direito ele precisa interagir com outras disciplinas. O direito ele é oco, ele é instrumental, ele é preenchido, né, pela filosofia, ele é preenchido pela sociologia, ele é preenchido pela economia, pela política. Por isso que o juiz ele não faz ciência. Muitas vezes se critica uma decisão judicial e diz, olha, ele não atendeu àquela teoria, né? Não observou aquela visão, mas o juiz ele não faz ciência, o juiz faz jurisprudência. Então ele tem que atuar dizendo o direito no caso concreto, muitas vezes preenchendo a lacuna normativa. Então ele vai trazer a lei do caso concreto. Você acha que aumentar a pena pode ajudar a minimizar o problema ou não? Aumentar a pena do acusado, do condenado, que pratica violência doméstica, crime sexual ou qualquer tipo de crime grave. Esse ponto é algo de muito debate. Há uma visão no sentido de que o recrudescimento vai gerar a perda da sensação de impunidade, então isso vai resolver, diminuir, e há outro sentimento de que essa visão mais autoritária, sancionadora, punitiva do direito penal, ela já foi usada bastantemente e não tem dado os resultados esperados pela sociedade. Então vamos viver sempre essa tensão, né, entre aumentar a pena e buscar outras soluções. Me parece que as soluções têm que ser olhadas de forma holística. Não adianta só aumentar a pena. Aumentar a pena, claro que pode trazer, sim, um poder mais intimidador, mas tem outros caminhos a serem percorridos, como oficinas de parentalidade ou outras ideias, né, que podem ser colocadas em prática, que não passem necessariamente pelo recrudescimento. Me parece que nós precisamos olhar de forma holística. Se for recrudescer, mas espere aí, antes de recrudescer, há outras soluções possíveis,
recrudescer é importante. Tanto é importante que nós estamos falando aqui em Maria da Penha, Lei Maria da Penha, justamente foi um recrudescimento penal. Né? Recrudescimento penal, aumento de penas, impossibilidade, muitas vezes, de se colher a vontade da vítima para o início da ação penal. Né? Então, E a prisão também, né? Tem muitos homens presos prisão, em razão de violência doméstica. Vários tipos de violências reconhecidas. Este é um caminho que já tem sido trilhado. Não me parece que haja uma impunidade normativa em relação a crime de violência doméstica. Esse recrudescimento já ocorre. Os crimes continuam a ocorrer? Há uma dúvida se os crimes hoje aumentaram ou, na verdade, estão mais notificados. As notificações é que aumentaram. Então, diante desse cenário, o recrudescimento já ocorreu. Me parece que agora outras soluções devem ser colocadas à mesa. O Estado está agindo com o maior rigor, né? O Estado está agindo com o maior rigor. Mas sempre isso, identificar aquela questão do atendimento à mulher, me parece que o preventivo sempre vai ser a melhor forma de se diminuir, chegar até esse índice alarmante que nós vivemos hoje, né? De violência contra os vulneráveis, a mulher e as crianças. Certo. Doutor Júlio Certeza, um outro assunto importante que a gente costuma debater aqui no tribunal sobre a paridade nas promoções. Eu percebo que algumas mulheres são contra essa política de paridade. Algumas até afirmam publicamente que nós não devemos sair da regra da antiguidade, quer dizer, quem estiver na frente que seja promovida. Mas o CNJ tem defendido essa política de paridade nos tribunais. Então, o CNJ quer que os tribunais tenham metade juízes, metade juízes, sobretudo no próprio tribunal, do colegiado. Metade desembargadora, metade desembargador. Você é a favor dessa política ou defende essa outra tese de que devemos seguir a antiguidade? A minha dissertação de mestrado, ela foi a autonomia da posse diante da propriedade na perspectiva do positivismo jurídico, de Kelsen, Bobbio, Hart e Alf Ross. Eu sou um positivista, então eu costumo dizer da seguinte forma: os critérios de antiguidade e de merecimento, eles devem ser precedidos pelo critério da legalidade. Eles também são critérios legais, mas antes deve-se observar a camada normativa prévia, porque nós temos uma tradição pela antiguidade. Mas, em alguns momentos, ela foi antecedida pelo exame da legalidade. Vou dar algum exemplo. Vamos imaginar, eu posso estar errando, mas vamos imaginar que havia uma norma aqui dizendo o juiz só poderia ir para a turma recursal se ele estivesse em Brasília. Ora, pode haver um juiz mais antigo lá na satélite, mas se existe essa regra, a antiguidade vai ter que ser antecedida pela legalidade. Mesmo ele sendo mais antigo, ele vai ter que aguardar, porque a legalidade da norma diz que, neste caso, não se pode examinar a antiguidade, porque é uma legalidade prévia. Como eu sou um positivista, eu vejo que hoje existe essa normatividade. Não sei se ela foi questionada, essa resolução do CNJ. Eu, particularmente, penso que ela deveria ter sido mais debatida com os magistrados. Pelo que soube, ela foi decidida no apagar das luzes de uma determinada administração, mas é legal. Né? É legal, então cumpre-se a lei, que é o exame antes, né, da antiguidade e do merecimento, o da legalidade. E o da legalidade, nesse caso, me parece que a paridade ela se apresenta no campo do merecimento, não é isso? Quando a vaga abre para merecimento, então examina-se uma lista mista, né? É isso, né? Ou lista, uma lista feminina, uma lista feminina. No caso da promoção, por exemplo, a desembargador,
promoção por merecimento. Primeiro foi uma mulher, em seguida será um homem. Foi um homem, depois será mulher. Alternativa, independentemente da antiguidade. Então, mesmo que a mulher esteja lá atrás, a resolução ela determina que seja seguida essa alternância, sempre colocando uma mulher até atingir 40% de promoções de paridade, né? 40% de mulheres e no máximo 60% de magistrados. Então, o que o CNJ tem defendido é uma igualdade para dar mais oportunidades às mulheres. Eu penso que se fosse para estabelecer um critério de justiça, mas não da legalidade, o que vale é a legalidade, esse critério deveria vir quando se abre a vaga para o concurso, né? Então vamos abrir um concurso aqui para tantas vagas para mulheres, tantas vagas para homens, e aí você consegue, desde o início, fazer com que essa igualdade exista desde o início da carreira. O que gerou vamos dizer, uma tensão, nós não podemos dizer que não houve, né? Que gerou uma tensão, foi sobre essa questão de, às vezes, um colega que já está aí com 30 anos de magistratura, 35, e nós temos essa tradição da antiguidade, de repente isso tudo muda. Uma mulher passa na frente dele. Uma juíza, magistrada. Houve essa mudança, mas nós precisamos entender isso, né? Nós somos juízes e devemos aplicar a normatividade vigente. A normatividade vigente é esta. E me parece que o nosso tribunal já está muito avançado em relação da paridade. O tribunal já seguiu. Nós já tivemos uma desembargadora que ela foi promovida seguindo essa regra. Mas eu estou falando na questão, nós temos quase a quantidade já, não tenho certeza. Não, 27%, não chega a 28% de mulheres. Ainda falta muito para atingirmos 40%. Ainda faltam, acho que 7 vagas para mulheres, seguindo a resolução. Quando isso ocorrer, aí me parece que nós teremos uma estabilização, né? O alcance do objetivo da norma. Enquanto nós não atingirmos esse percentual de 40%, as mulheres terão o direito de passar à frente. Essa é a política nova de promoção determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Tudo na vida tem as visões, por isso que eu fiz essa pergunta porque eu sei que tem colega aqui, juíza, que não aceita, não concorda com esse entendimento. Até me surpreendeu, teve uma colega que, numa entrevista, ela disse, eu sou a favor da antiguidade. Eu acho que ela tem que ser seguida mesmo entre homens e mulheres. Então, nós temos opiniões dos dois lados. Me parece... Mas a maioria, pelo que eu percebo, a maioria é a favor da paridade. A maioria das mulheres aqui no tribunal. É um assunto novo que está se estabilizando. E tudo que é novo, no começo gera uma reação. E depois as coisas vão sendo colocadas no seu lugar. As expectativas vão mudando. Tá? Eu, por exemplo, estou nessa situação aí, né? da antiguidade, mas eu sempre olho isso, a normatividade. Se a normatividade é essa, vamos cumpri-la com o coração tranquilo, porque ela tem uma justificativa. A normatividade tem uma justificativa, que para uma grande parte da sociedade ela é mais do que louvável. Devemos cumprir o direito posto, não o direito que nós achamos que deveria ser. Doutor Júlio César, qual a sua posição hoje na antiguidade aqui no tribunal? Me parece que eu sou o 38º. E você já parou para pensar quanto tempo levaria para você chegar à categoria de juiz de direito substituto de segundo grau, desembargador? Você acha que vai demorar muito para chegar a desembargador? Eu acho que não. Acho que eu não vejo, não tenho nem perspectiva. Você não viu? No cenário atual, não. Né? Mas eu estou feliz, né? Eu estou feliz onde eu estou, mas não tem essa perspectiva. Você já disse que não fica fazendo esses projetos, não fica pensando no amanhã, né? Sempre pensando hoje, foi o que você disse.
Na verdade, essa visão assim, sobre o que eu quero que ocorra no futuro, ela gera ansiedade. A gente já vive numa sociedade muito ansiosa. E buscar viver melhor é buscar viver concentrado nas coisas que você pode dar conta. Eu tenho lido muito sobre o estoicismo, e o estoicismo fala muito sobre isso, sobre viver o agora e de acordo com aquilo que está dentro do seu poder de fazer uma escolha racional que não dependa das situações aleatórias da vida. Me parece que a carreira ela tem uma alha, ela tem algo aleatório. E dentro desse aleatório, só me cabe o dia de hoje. Colher o dia de hoje. Mas você já parou para pensar o que nós podemos fazer para melhorar a prestação jurisdicional? O que nós vamos mudar para pacificarmos com mais rapidez a sociedade? O TJDFT é um exemplo de agilidade em termos de fluxo processual no Brasil. Nós somos tão modelo de agilidade que teve de haver uma alteração no CPC para nos tirar certas competências de pessoas de fora que vinham demandar aqui. Assim, houve até uma luta do tribunal, né, da administração do tribunal, nesse sentido. Então, nós temos... Eu estive presente no Palácio do Planalto. Então, pronto. Eu fiz uma exposição rápida lá para explicar o significado dessa nova lei. Exatamente. Perante o presidente Lula e vários deputados e senadores. Eu representei o tribunal nessa solenidade. Na verdade, você sempre está nos momentos mais importantes do tribunal. Não, com a graça de Deus, é cumprida a missão. Então, na verdade, eu vejo que o tribunal é um tribunal ágil, eficiente, os servidores são extremamente qualificados. Eu quero aqui até... o juiz nunca é um, o juiz ele faz parte de uma equipe. Então, na minha equipe eu tenho a Manuela, a Ana, o Clóvis, a Rayane, a Carol, né, o Flávio. Então, eu tenho que falar o nome das pessoas que trabalham comigo. Ótimo. Porque essas pessoas, na verdade, eu as considero muito mais preparadas do que eu. Então, eu estou ali na contenção, né, e interagindo com eles o tempo todo. Me parece que o grande diferencial do nosso tribunal é o recurso humano. Então, servidor preparadíssimo, os magistrados. Você vir aqui para Brasília, como eu vim, você acaba se sentando ao lado de expoentes nacionais e internacionais do mundo jurídico, tanto na magistratura quanto em outros órgãos, Ministério Público, né, advocacia, delegados de polícia, gente muito bem preparada. Então, estar em Brasília é estar entre os melhores. Para chegar até aqui, é você chegar no topo do mundo jurídico. O topo do mundo jurídico está aqui em Brasília. O recurso humano do tribunal está dentro desse topo jurídico. Dentro dos servidores de tribunais nacionais, vai ser muito difícil encontrar servidores melhores do que os nossos aqui do nosso tribunal. A eficiência é garantida. Me parece que a única coisa que eu vejo é que nós temos uma dificuldade em relação aos recursos do tribunal que pudesse ampliar a quantidade de desembargadores. O Tribunal de Justiça de Goiás aqui, me parece que teve uma alteração não tão distante no tempo, de 48 para 77 desembargadores. E nós continuamos aqui. 48. Mesmo 48. 48. E aí eu fico pensando, né? Os desembargadores que estão aqui, o trabalho deve ser cada dia mais desafiador. Então, se o tribunal tivesse recurso para ampliar o seu quadro, talvez fosse uma solução interessante para uma prestação jurídica aí mais ágil ainda do que aquela que ocorre, porque ela nunca será a contento. Nós sempre estaremos nos sentindo interpelados ao desafio de sermos mais rápidos, com mais qualidade. Hoje nós temos aqui no tribunal, vou arredondar os números, 400 magistrados, 400 juízes, 48 desembargadores,
10 mil servidores, entre concursados, terceirizados e estagiários. E, arredondando também, 1,5 milhão de processos em tramitação. E uma população de 3 milhões de habitantes aqui no DF. Exatamente. E com isso tudo... E é um tribunal de porte médio, né, considerado. E com isso tudo, por exemplo, na minha vara, a gente tem ganhado aí os selos, né, selo ouro aí da corregedoria. Esse trabalho, eu vou colocar um outro ponto importante, é a relação do magistrado com o servidor e dentre os servidores entre si. Me parece que a relação de afetividade, de liberdade, de estímulo. Então, eu estou há tanto tempo aqui no tribunal, nunca tive uma diferença assim com um servidor, ao contrário, né? Os servidores, muitos deles, inclusive, foram meus alunos na faculdade. Eu sou um caça-talentos. Quando eu vejo alguém que é bom, eu fico sabendo que entrou no tribunal, eu já quero que essa pessoa venha trabalhar comigo. E quem vem, não sai. Então também tem isso. Quando abre uma vaga e ela é ocupada, a pessoa só sai. É um bom chefe. Imagino que eu consigo ter uma relação bem boa com as pessoas com quem eu trabalho. E, geralmente, as pessoas que saem para ocupar outros cargos, né? Já tive servidores que foram trabalhar como procurador do DF, promotor de justiça, assumir cargos em outros locais. E então eu gosto de dar essa estabilidade. Acho que o servidor ele já tem a estabilidade funcional, mas o juiz, que é aquele que pode cobrar dele, também tem a missão de dar uma estabilidade emocional, no sentido de saber cobrar, como cobrar, de que forma cobrar, dar poder para ele decidir. Eu falo para quem trabalha comigo aquilo que eu ouvi quando eu fui trabalhar com um desembargador. Né? Ele falou assim, a sua responsabilidade lá fora é nenhuma, aqui é total. Porque o que aparece é o juiz, né? Na hora que você assina, que você decide, que você toma os atos processuais, o que aparece vai ser o que foi feito, não aquele que às vezes assessorou, te deu uma ideia, fez uma pesquisa jurisprudencial, fez uma minuta. Então, você tem que dar esse poder, porque erros podem ocorrer. E se eles ocorrem, eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir. Lá fora, perante a sociedade. Isso mesmo, sim. E eu tenho que dizer para eles, né, vá e não erre mais. Né? Não erre mais. Vamos melhorar esse ponto, sempre com uma delicadeza. Eu confesso que até quando eu estou alterando, eu vou dizer para o assessor, olha, eu alterei, olha, eu mudei isso. É sempre assim, a gente, por mais que eu estude, que eu tenha minha formação acadêmica, meu preparo aí, que a vida, a gente está preparado, os livros nos contam, né? Que os exércitos, eles treinam mais em tempo de paz, assim, para estar preparado para a guerra. Então eu estou sempre buscando me preparar, para eu poder entregar uma prestação jurisdicional de qualidade, do jeito que o Tribunal de Justiça merece e do jeito que a sociedade espera e do jeito que a minha assessoria, em comunhão comigo, nós conseguimos realizar. Muito bem. Dr. Júlio César Lerias Ribeiro, nosso grande magistrado, nós agradecemos muito pela sua honrosa presença aqui no programa História Oral. Este programa vai ficar no canal do YouTube, o Tribunal de Justiça tem um canal no YouTube, vai ficar à disposição, e a transcrição no nosso memorial. Permanentemente, vai ficar para sempre aqui. Então, para encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para os seus alunos, ex-alunos, servidores, para a sociedade que nos acompanha nesse momento. A mensagem final que eu deixo é de uma visão, um olhar que o magistrado geralmente tem, que é a importância do juiz na solução dos conflitos em sociedade. O juiz, ele olha para o ambiente normativo, abstrato, e esse ambiente normativo, ele se encontra com o mundo dos fatos. Então, o juiz habita nessa tensão entre normatividade e faticidade,
É ali que o juiz vai fazer a lei no caso concreto. Então, para isso, ele precisa estar preparado, estar se preparando todos os dias. Os juízes devem estar focados nos livros e nas pessoas, preferencialmente nesse olhar humano, porque é nessa tensão que o juiz atua, alterando o mundo dos fatos. A profissão que altera o mundo dos fatos é a profissão da magistratura, do juiz. Porque quando ele toma uma decisão, ele vai lá e altera o mundo dos fatos. Nisso o direito tem uma magia de produzir uma nova realidade. Todos os dias os juízes estão produzindo novas realidades, atuando nessas tensões entre o mundo abstrato normativo e o mundo concreto dos fatos. E eu espero dar o melhor, preparando bem para sempre estar entregando a melhor prestação jurisdicional no melhor tribunal do Brasil. Muito bem, parabéns, doutor Júlio César. Vossa Excelência está dando o melhor. Somos testemunha disso. Um excelente magistrado, excelente professor, excelente amigo aqui no tribunal. Parabéns pela sua carreira belíssima. Uma belíssima história de vida. Muitíssimo Parabéns, obrigado. Continue cumprindo a missão que Deus lhe deu. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, desembargador. Um forte abraço. Um abraço.